Bom, meus irmãos, boa noite mais uma vez. Você não está vendo errado, por mais que pareça estranho. Sim, o pregador dessa noite sou eu. E eu não sei o que deu no pastor de vocês, tá? Qualquer coisa a culpa é dele. Mas ele me mandou uma mensagem essa semana, na terça-feira, e ele falou assim, quando puder, por favor, liga para mim. E eu não sei você, mas quando eu recebo esse tipo de mensagem, eu já me tremo todo. Porque hoje em dia é muito fácil, né? A gente receber as mensagens, mandar áudios. E quando a pessoa manda assim, quando puder ligar para mim, eu já penso que lá vem bomba. Ou morreu alguém, ou vai acontecer alguma coisa, uma notícia ruim, eu não sei, eu só penso em tragédia. E aí quando eu vi a mensagem do Zeke, eu não pude ligar no momento, e acabei esquecendo, né? E quando eu lembrei no dia seguinte, eu falei, pelo menos não era nenhuma bomba, porque não chegou ainda, senão teria chegado de qualquer jeito. Mas na quinta-feira ele me ligou, e aí, obrigado, meu irmão. E aí ele falou assim, tudo certo para domingo, porque a gente já sabia que viríamos tocar aqui. Eu falei, tudo certo, tudo tranquilo. Ele, queria te fazer um convite também, queria pedir para você levar a mensagem no domingo. Eu, quê? Eu falei, que isso, cara? Não sei o quê, eu sei que você fala aí, porque os irmãos entenderem, eu e minha esposa, a Natália, nós somos líderes de jovens e adolescentes lá na nossa igreja, Batista Central e Trindade. E de vez em quando, né, muito esporadicamente, às vezes é necessário que um de nós falemos, porque às vezes a gente não consegue convidar um pastor, enfim. E algumas vezes eu já falei lá na igreja. Ele falou assim, você já falou lá nos jovens e adolescentes da sua igreja, então deixa eu te usar. E eu confesso para os irmãos que a minha primeira resposta que já veio à mente foi não. Falei, não, você está maluco e fica doidão aí, hein? Mas eu senti no meu coração de pensar. E eu digo para os irmãos que é um desafio tremendo, né? Mas o Espírito Santo falou ao meu coração e me encorajou a estar aqui nessa noite. Então, desde já agradeço o Zé aqui pela confiança, né? Como os irmãos podem ver, eu não tenho roupa de pregador, eu não tenho cara de pregador, eu não tenho jeito de pregador, eu não tenho voz de pregador. E sem o violão aqui, eu me sinto muito estranho. Mas eu tenho o coração voltado para o Senhor. E um coração que está aqui hoje, disponível nas mãos do Senhor, para que o Senhor me use nessa noite. Então, quando olhar para cá, não me veja, não olhe, aquele menino que está cantando agora quer pregar. Não, eu estou aqui simplesmente cumprindo uma ordem do Senhor. Tá? Então, que o Senhor fale ao seu coração nessa noite, como tem falado ao meu também. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, santificado, exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Nós te agradecemos por essa noite, ó Deus, tão maravilhosa, onde podemos experimentar, ó Deus, a tua presença, ó Deus, a tua doce presença, Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, a falar através dos nossos corações, Senhor, continue, ó Deus, a ministrar a tua palavra, Deus, e que possamos sair daqui verdadeiramente transformados pelo Senhor. Que teu Espírito Santo esteja me usando neste momento e que tudo que venha falado aqui seja diretamente do teu coração para essa igreja, Deus. Muito obrigado. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E aí, quando o Zé que me passou, né, e novembro comumente é um mês da música, né, nas igrejas batistas em geral, e logo me veio, obviamente, o tema de adoração, né? E o tema dessa mensagem é a verdadeira essência da adoração. O tema adoração é um tema muito recorrente, né, na palavra. A gente vê desde o início de tudo Deus estabelecendo princípios para que ele fosse adorado pelo povo. Desde as instruções para Noé, por exemplo, construir a sua arca, né, que foi sim uma forma de adoração ao Senhor. Deus estava disposto a destruir toda a humanidade, mas olhou para Noé, que era um homem justo e que adorava o Senhor. Então, a instrução para Noé construir a arca, passando pela construção do tabernáculo no povo no deserto, e a construção do templo já quando o povo estava estabelecido na terra prometida. O Senhor, durante toda a história, designou os princípios e a forma de como ele deveria ser adorado. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, do que é verdadeiramente a essência da adoração. Mas eu queria, antes, começar com
o que de fato é adoração. Os irmãos podem ter reparado, de repente, na Bíblia gigante, ele fala assim, caramba, esse menino tá querendo pregar mesmo. Isso aqui é só porque eu ganhei essa Bíblia de estudos aqui, de presente da minha cunhada, e desde então ela tem sido uma companheira minha, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de experimentar uma Bíblia de estudo, mas é maravilhoso. Então, eu tenho me acostumado muito a ler com essa Bíblia, por isso que eu trouxe. Nada além disso, tá? Mas o que de fato é adoração? E aí eu pesquisando nos dicionários, né? Hoje a gente só jogar no Google que já aparece N dicionários. E segundo o dicionário Michaelis, por exemplo, adoração é culto que se presta a alguém ou a alguma coisa a que se atribui status de divindade, demonstração de afeto, respeito ou submissão, amor extremo que se dedica a alguém ou a alguma coisa, imenso sentimento de devoção, veneração. Então, esses são alguns dos significados da palavra adoração, né? E a própria palavra em si, no seu significado em geral, já é atrelada, né? E aí não aplicada necessariamente à luz da Bíblia, mas a palavra em si, né, já é atrelada a um conceito de algo direcionado a alguém divino, né, a alguma divindade. É claro que a gente diz comumente, eu adoro chocolate, por exemplo. Você não está querendo dizer que o chocolate é um deus, né? Às vezes pode até ser, né? Às vezes pode até ser. Mas você está ali expressando que você gosta muito daquela coisa. Mas a palavra adoração em si, ela tem um sentido muito mais profundo, né? Como a gente pode ver aqui pelo próprio dicionário. Há, sim, um conceito de divindade ligado a essa palavra. E falar de adoração no meio cristão, para muitas pessoas, pode também trazer uma ideia que hoje a gente entende que é errada, de que a adoração é somente o momento do louvor, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de worship, né? Que é um tipo de música gospel, um estilo de música gospel, que a palavra worship significa adoração. Sendo que a adoração ela é muito mais do que simplesmente a música em si. A música faz parte da adoração, mas a música não é a adoração somente. A adoração, por si só, não é só a música. E na minha época de adolescente, não ia dizer época de jovem, mas eu ainda sou jovem, né? Então, na minha época de adolescente, né, quando o Zé, que era o meu líder de adolescente, aconteceu um movimento, né, eu não lembro se foi algo planejado, orquestrado, mas eu lembro muito de ouvir essa frase de que a adoração é um estilo de vida, né? E de fato é uma realidade, né? Você precisa decidir viver a sua vida em adoração ao Senhor. Muito mais do que você colocar uma música gospel para você ouvir, muito mais do que você levantar as suas mãos na hora do louvor. A adoração precisa ser, de fato, o seu jeito de viver, a sua maneira de viver. Tudo que você fizer precisa adorar ao Senhor. Mas como assim? Enquanto eu estou trabalhando, eu vou adorar ao Senhor? Sim. Como que você pode adorar o Senhor no seu trabalho? Fazendo o que você é solicitado a fazer, não mentindo, não enganando, sendo honesto, sendo verdadeiro. Em tudo isso, enquanto você faz o seu trabalho, você está adorando ao Senhor. Mas como é que eu vou ser um adorador na escola? Quando você chega na rodinha, ou na escola, ou na faculdade, chega nas rodinhas e está rolando aquele assunto que você sabe que não te convém, que você sabe que não é de Deus, e você se afasta, você está adorando ao Senhor. Quando você tem a oportunidade de falar para o seu amigo, ou para alguém que você conheça, falar de Jesus, ali naquele ambiente de escola, de universidade, você está adorando ao Senhor. Então, a adoração ela precisa ser, de fato, o nosso jeito de viver, o nosso estilo de vida. A gente precisa desconectar a imagem de que a adoração precisa necessariamente de uma música. Não. A música é um dos meios pelo qual você pode expressar a sua adoração a Deus, mas ela não é o único meio. Amém? Então, até aí a gente consegue entender, identificar um pouco do que é adoração. Mas, à luz
da Bíblia, a gente consegue entender também que a adoração é de fato muito mais do que simplesmente um ritual religioso. E eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus 15. A minha versão é NVT, se tiver aí. Mateus 15. Mateus 15, de 1 a 9. Palavras de Jesus, e diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. E Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar a seus pais. Então Jesus está dizendo aqui para os fariseus que colocavam as suas imposições, as suas ideias acima da palavra, acima da lei de Deus. E ele cita o exemplo aqui de um filho que nega ajuda a seus pais, dizendo que não poderia ajudá-los porque deveria entregar tudo a Deus. E aí Jesus continua, dizendo que esse filho não precisaria mais honrar a seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E aí eu não sei você, mas esse texto de Isaías, né, e aqui repetido pelo próprio Jesus Cristo, ele me estremece muito. Porque eu jamais quero estar nesse lugar. Eu jamais quero ser encontrado por esse texto. Jamais quero que esse texto seja direcionado à minha vida. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. A adoração é muito mais do que cumprir protocolos e ritos, como, por exemplo, vir aos domingos à igreja. Infelizmente, meus irmãos, no dia de hoje, ainda existem muitas pessoas que acreditam que basta somente vir o domingo à igreja, participar de alguma programação da igreja, ajudar em alguma coisa da igreja, e isso é o suficiente. Deus quer muito mais de mim e de você. Ele não quer que você vire um ativista na casa do Senhor, aquela pessoa que trabalha simplesmente por trabalhar e por achar que aquele trabalho vai fazer de alguma forma ela ter algum tipo de relacionamento especial com o Senhor. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Ele fez um dia por todos nós. Então, a sua adoração ela precisa ser constante e diária na sua vida. Ela não pode se limitar a simplesmente a comparecer a alguma reunião, a ajudar alguma pessoa, porque o que Deus quer de fato é o seu coração. Ele quer que você viva para adorá-lo sempre, em todo o momento. A nossa adoração deve ser de fato genuína. E não é possível uma adoração genuína pautada por dogmas e regras religiosas. É exatamente o que estava acontecendo aqui nesse texto. Os fariseus diziam, e é impressionante a cara de pau, né? Desculpa a expressão, mas a cara de pau dos fariseus em dizer para Jesus: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Ou seja, eles não estavam questionando uma desobediência à palavra de Deus, mas questionando uma tradição religiosa deles. Não tinha a ver com a palavra de Deus para eles. Tinha a ver com aquilo que eles queriam impor à sociedade, né? E, infelizmente, temos visto muitas igrejas que hoje, com uma nova roupagem, atualizadas, continuam fazendo a mesma coisa. Que para você receber na sua vida, você precisa primeiro
dar tudo que você tem, como se Deus fosse um Deus de barganha, ou dependendo do tamanho da sua oferta, é o quanto você vai receber. Eu já fui em igrejas que, infelizmente, as pessoas falam isso no púlpito, e muitas pessoas são levadas à ideia errada de que é sobre aquilo que nós fazemos, e não é. Não é. De fato, não é. Mas, graças a Deus, você tem um pastor aqui nessa igreja que jamais vai deixar isso acontecer aqui nesse púlpito, amém? É um pastor do Senhor, aí, usado pelo Senhor. Então, isso de fato não vai acontecer aqui, mas tem acontecido muito aí fora. Então, cuidado. Cuidado com os discursos fáceis. Cuidado com os vídeos de YouTube que você recebe, de Instagram, com aqueles cortes de 1 minuto, onde alguém com muita eloquência, muitas palavras doces, palavras bonitas, pegam a palavra de Deus, deturpam, destroem e transformam a mensagem do Senhor, que deveria ser bênção para a sua vida, em uma maldição que vai te levar à perdição. Então, cuidado, sempre consulte a palavra de Deus. Se tiver alguma dúvida de algo que você recebeu, de alguma coisa que você ouviu, procure o seu pastor, com certeza ele vai estar disponível para poder te ajudar, mas não deixe ser levado pelas artimanhas do diabo, porque o diabo sim usa a palavra para poder também tentar te desviar, assim como ele fez com Jesus no seu momento de tentação no deserto. O diabo usou a palavra contra Jesus. Então é por isso que nós precisamos ter a palavra guardada em nossos corações, para que verdadeiramente adoremos ao Senhor em todo o tempo de nossas vidas. E aí, depois de entender o que de fato é adoração e ver à luz da Bíblia que a adoração é muito além do que um cumprimento de uma obrigação religiosa, eu pergunto a você, qual é a motivação da sua adoração? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 4. Gênesis 4. De 1 a 7. Gênesis 4, de 1 a 7, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse: Com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz ao irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Aqui a gente vê a história de Caim e Abel, e você sabe o que acontece depois. Caim, com o seu transtorno e sua indignação, ele assassina o próprio irmão Abel. Mas é interessante ver aqui que até esse momento, na Bíblia ainda não havia um direcionamento, né, e aí eu digo escrito, né, de fato não havia um direcionamento de Deus a uma adoração. Né? Caim e Abel são os primeiros a, pelo menos o que está escrito aqui, tá, meus irmãos? São os primeiros a, de fato, entregarem uma oferta de adoração ao Senhor. E aí, quando a gente vê que Abel se tornou um pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo, a Bíblia fala no versículo 3, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. E aí eu te pergunto, a oferta de Caim, ela estava errada no seu sentido material, por exemplo? Não. Não havia ainda regras, ou não havia ainda a lei instituída dizendo o que deveria ser entregue, de que forma, quantidade, não havia nada disso. A questão aqui com Caim não foi a oferta em si, mas sim a sua
motivação, o seu coração. Caim entregou para o Senhor apenas uma parte. Provavelmente, e aí é só uma conjectura minha, provavelmente aquilo que sobrou, ou aquilo que não iria fazer tanta falta assim para ele. E é interessante que muitas vezes a gente olha para essa história e a gente pensa assim, caramba, como Caim pôde fazer uma coisa dessa, né? Porque eu falo lá para os meus jovens e adolescentes, de vez em quando eu fico viajando na Bíblia, né? Coisas que não estão aqui e que eu fico imaginando como deveria ter sido. Caim, ele era simplesmente filho do primeiro ser criado. Ou seja, ele provavelmente deve ter escutado do pai tudo aquilo que havia acontecido no jardim do Éden. A maneira como Deus o criou, a maneira como Deus havia criado Eva, sua mãe, né? Então, pensando, Caim escutando todas essas histórias, como Caim pôde ainda assim fazer algo desse tipo contra o Senhor? E aí, eu pergunto para você, quantas vezes temos sido como Caim e entregue ao Senhor, estamos entregando ao Senhor aquilo que sobra, aquilo que não nos faz falta, aquilo que não nos custa nada, aquilo que é literalmente uma entrega simplesmente por entregar. Esse era o coração de Caim. Mas uma adoração genuína e verdadeira, ela requer sacrifício. E a Bíblia fala que Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos seus cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Ou seja, Abel entregou ao Senhor as suas primícias, aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que era mais precioso para Abel, aquilo que era mais caro no sentido de que iria de verdade fazer falta, aquilo que era o melhor, o que ele mais tinha trabalhado para conseguir, aquilo que ele mais tinha feito o possível para poder conseguir. Ele pegou aquilo e entregou ao Senhor como oferta, como uma adoração. Eu não sei você, mas eu quero ter um coração de Abel. Eu não quero ter um coração de Caim e entregar aquilo que não me custa, aquilo que não me importa. E numa dessas viagens que eu dou de vez em quando, eu quando leio sobre Abel, e são poucos versículos, né? Abel aparece muito pouco na Bíblia, mas o próprio nome Abel me traz um sentimento de uma paz de espírito, sabe? Eu não sei se você consegue entender. Tem uma galera aí que diz que alguns nomes têm som de frutas, né? Tem umas coisas assim, mas Abel, ele me traz uma sensação de calma, de paz, uma sensação de sinceridade. E quando eu vejo aqui Abel entregando o seu melhor para o Senhor, eu fico imaginando Abel entregando o seu melhor com uma canção. E novamente, isso não está na Bíblia, tá, meus irmãos? Mas eu fico imaginando Abel chegando ao altar do Senhor com a sua oferta, com o melhor que ele tinha e entregando com uma canção. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Pode cantar. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei
suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. E aí eu não sei se você conseguiu imaginar a cena, mas Abel chegando com a sua oferta, com o seu melhor, com o seu coração grato ao Senhor, dizendo: celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver, pois tu és o Deus Criador. E depois de ter escutado a história da criação direto do seu pai, Adão, deve ter sido um momento maravilhoso. E é esse coração que eu quero ter. É esse coração que eu e você precisamos almejar. Um coração como o de Abel, um coração sincero, um coração puro. Um coração que entrega aquilo que custa, aquilo que é de fato um sacrifício. E aí, o que seria hoje um sacrifício para nós? Para mim, digo, pessoalmente falando, o meu tempo é um grande sacrifício. Hoje a gente vive numa correria insana, algo louco, né? Eu e minha esposa, a gente está aqui, a gente para cima e para baixo. Minha esposa é corretora de imóveis, eu sou contador, então eu tenho meu trabalho, de vez em quando ainda consigo ajudar ela no dela, a gente fica para cima e para baixo, e vai e mostra imóvel em Maricá, e em São Gonçalo, e em Itaboraí. É uma correria, meus irmãos, e muitas vezes o tempo é de fato algo que me custa muito, algo que me sacrifica muito, mas graças a Deus nós temos conseguido dedicar ao Senhor nas nossas manhãs um tempo, separar um tempo de qualidade para poder lermos a palavra, estudarmos a palavra e entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. É de fato um desafio, nem todos os dias a gente consegue fazer da melhor maneira. Mas eu queria que você pensasse no seu coração, o que de fato te custa. O que de fato você precisa sacrificar para entregar a sua adoração ao Senhor. Talvez seja o seu emprego, que tome muito do seu tempo. Talvez o emprego que você tanto pediu a Deus, mas que você hoje não consegue mais dedicar um tempo de qualidade ao Senhor por causa do seu emprego. Talvez seja, sei lá, qualquer tipo de atividade. Talvez seja um time de futebol. Talvez seja, eu não sei quantos aí gostam, mas eu sou flamenguista. E gosto muito de ir ao Maracanã, assistir aos jogos. Mas essas coisas não podem tomar o lugar que pertence somente ao Senhor em nossas vidas. E muitas vezes, essas coisas vão sutilmente tomando o lugar que pertence ao Senhor. Mas como assim, Jonathan? Como que essas coisas tomam lugar? Porque eu assisto o jogo do Flamengo, mas eu vou na igreja. Eu trabalho e eu consigo ainda ir na igreja, mas sabe quando o jogo do Flamengo, por exemplo, te tira do eixo? Quando você começa a usar palavras que não é para você usar e você sabe que você não deveria usar e você está usando por causa do jogo de futebol. Ou quando no seu trabalho alguém te irrita ou alguém te sobrecarrega e você começa a ter reações que você sabe que não são reações que você, como um crente em Jesus Cristo, deveria ter e você começa a ter. Isso é um sinal de que essas coisas estão começando a roubar o lugar da adoração que pertence somente ao Senhor. Então, a minha palavra para você hoje é para que você tome cuidado com aquilo que quer roubar o lugar
da adoração do Senhor na sua vida. E aí, já caminhando para o final, né, o fato de eu não ser pregador, também tem esse bônus. Eu não vou ficar aqui pregando 40, 50, uma hora, não vou, porque não é para isso, mas eu estou aqui para poder te dar uma palavra que Deus gerou no meu coração e falou muito ao meu coração primeiramente. E aí o ponto 4, o último ponto é, mas qual é de fato a essência da sua adoração? Abra sua Bíblia em João 4. João 4, nós vamos ler aí alguns versículos, a partir do 1. Mas, aproveitando o tema, e o que de fato é a essência da adoração, ontem à noite, eu e minha esposa estávamos voltando de Araruama, tínhamos ido visitar um casal de amigos, e enquanto a gente voltava, por volta da meia-noite, a gente sofreu um acidente de carro ali na Ponte Seca. Acho que muitos de vocês já devem ter visto aquela curva ali. Aquilo ali realmente é um perigo constante, tem muitos acidentes. Eu mesmo já passei por diversos acidentes ali. Mas nós estávamos corretos, tá, meus irmãos? Estávamos, porque ali, infelizmente, é um local onde muitas pessoas fazem contramão, onde entram em lugar que não pode entrar, é proibido entrar, enfim, infelizmente. Mas estávamos voltando e um carro simplesmente saiu daquela contramão, daquele posto ali da Ponte Seca, né? Aquela rua ali é uma mão só para quem vai para a Trindade, mas ele estava vindo numa contramão, e estávamos o meu carro, o nosso carro, e um carro do lado, né? Eu estava na via esquerda, o carro na via direita, e esse carro simplesmente ele veio pela contramão e veio na toda e simplesmente entrou em direção ao Alcântara, ou seja, a direção contrária a que nós estávamos indo. E o tempo de reação, por mais que pode ser meio contraditório, mas parece que durou uma eternidade, mas ao mesmo tempo foi milésimos de segundo, né? Porque eu lembro de alguns detalhes e eu lembro do tempo meio que começar e ficar em slow motion, assim, sabe? É esquisito, meus irmãos, a sensação. Não sei quantos já tiveram essa experiência, que não é boa, mas o carro veio na toda e bateu. E a minha reação foi tirar o mínimo que eu podia, tirar da lateral da minha esposa, ela estava sentada, e o carro bateu. Bateu. Ele veio de que? Ele bateu de quina no meu carro. E aí, quando o carro bateu, a sensação foi de... A minha primeira pergunta foi para a Natália: você está bem? E aí ela me fala que a reação dela foi primeiro balançar as pernas, os braços, e tipo, tá tudo no lugar ainda. Tô bem. E aí, quando eu olhei para o lado para ver o carro, o cara simplesmente deu ré e seguiu o caminho dele normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Pois é, infelizmente, consegui ainda, por um milagre de Jesus Cristo, gravar a placa, né, para a gente poder fazer todos os trâmites que precisam ser feitos. Mas, estando ali naquele momento, naquele acidente, e me vendo naquela situação, uma situação a qual eu nunca imaginei estar, a minha primeira reação foi tirar ela dali e depois tentar virar o carro, tirar o carro pelo menos um pouco do meio da pista, porque ali é, de fato, uma via muito perigosa. E quando eu tirei o carro, desliguei o carro e fui ficar com ela no posto. Meu primeiro pensamento, né, e aí é onde o inimigo quer agir de fato na nossa vida, foi: eu sou também professor de EBD lá na nossa igreja, eu tinha aula para dar hoje de manhã. Meu primeiro pensamento foi: bom, vou mandar uma mensagem no grupo, não vou dar aula no EBD amanhã, porque eu não tenho a menor condição psicológica, não vou no culto da manhã na igreja, e vou falar para Ezequiel, tipo assim, cara, acho que cantar até vai dar, mas pregar, sem chance. Esses foram os primeiros pensamentos que me vieram à mente. Mas, como é bom a gente ter o Espírito Santo dentro de nós, porque o Espírito Santo ele começou a me confrontar e a dizer: na verdade, você vai fazer totalmente ao contrário do que você está falando.
você vai me adorar. Você vai dar aula na EBD, você vai participar do culto como você havia se comprometido comigo, você vai lá assim tocar e cantar, louvar junto com os irmãos daquela igreja, e você vai levar assim a palavra, porque sou eu que estou mandando. E aí, quando a gente entende que essa decisão não é nossa de fato, quando a gente vive uma vida de verdadeira devoção e adoração ao Senhor, a gente entende que quem está no governo é Ele. Não sou eu que determino o que eu vou fazer por causa das circunstâncias. E a gente canta tanto, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias até acontecer comigo. Porque a nossa primeira reação é: não, eu não vou fazer isso, eu não vou ter tempo, eu não vou ter cabeça, eu não vou ter psicológico, eu não vou ter nada disso. E aí ele sendo confrontado pelo Espírito Santo, né, o sentimento que no primeiro momento foi de tristeza, foi de aflição, foi de angústia, se tornou de alegria, de força e de vontade de fazer mais e melhor para o Senhor. Porque apesar, meus irmãos, do carro destruído, apesar de, e graças a Deus fomos livrados da morte pelo Senhor, não temos sofrido um arranhão sequer, apesar da experiência horrível, muito ruim, apesar de todas as coisas, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus independente do que aconteça na sua vida. E eu não sei de que forma você chegou aqui hoje, mas eu quero que você entenda de fato o que é a essência da adoração. Em João 4, diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem nem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher, espantada, com o que Jesus tinha falado sobre a sua vida. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora. E, na verdade, já chegou, em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui nesse texto fica muito claro qual é, de fato, a essência da adoração. A mulher questionava Jesus sobre o local físico. Havia uma
uma grande rixa entre judeus e samaritanos naquela época, depois do reino ter sido dividido, e os judeus acreditavam que o local de adoração era Jerusalém, e os samaritanos acreditavam que era no Monte Gerizim. Havia essa briga por causa de um local físico, simplesmente. E o que Jesus diz para essa mulher é o seguinte: não importa mais o local, não importa mais o físico, não importa se você vai na igreja de Jardim Progresso ou na igreja Batista Central e Trindade. Não importa, não é o local físico que eu estou procurando. O que eu estou procurando é adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Jesus é de fato a essência de toda adoração. Ele deve ser a essência da sua adoração. Essência é aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que não pode deixar de ter para que você consiga fazer algo. Jesus é fundamental para uma verdadeira adoração. Ele é a essência da nossa adoração. E eu já falei isso algumas vezes, em algumas oportunidades, porque a gente vem, por exemplo, a gente como banda, a gente se dedica, ensaia e toca, e tem todos os instrumentos aqui. Os irmãos podem ver, tem os equipamentos de áudio, os microfones, tem tudo isso. Mas para Deus, nada isso importa se o nosso coração não estiver voltado de fato à essência da adoração que é Jesus Cristo. Porque à medida que a gente vem, sobe aqui, e a gente se preocupa a simplesmente fazer uma performance, ou a simplesmente atingir um objetivo, hoje eu quero que a galera grite, que a galera pule, que a galera dance. Nada disso para o Senhor importa. Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor espera de nós. O que Ele espera de nós é uma adoração de fato genuína, com os nossos corações quebrantados perante os pés dEle. Uma adoração em espírito e em verdade. E eu não estou dizendo que não é importante que a gente ensaie, até porque se a gente vier aqui e tocar todo mundo desafinado, os irmãos nunca mais vão querer saber da gente, né? Isso é um fato. Mas é que muitas vezes nós nos preocupamos com essas coisas que deveriam ser secundárias. O principal, o que Deus quer, é o seu coração. Um coração de fato entregue ao Senhor. Um coração genuinamente derramado aos pés do Senhor, para que você preste uma adoração que adore ao Senhor em espírito e em verdade. E essa adoração em espírito e em verdade só é possível por meio do próprio Jesus Cristo, que é a essência da adoração. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou para o Pai, mas virá sobre vós o Espírito Santo, o Consolador. E aqui ele fala: eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade. Ou seja, eu quero que vocês me adorem por quem eu sou. Eu quero que o seu coração seja tomado pela minha presença, para que você de fato consiga entregar uma adoração genuína ao Senhor. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Mas o Senhor hoje te chama para um momento de entrega genuína e verdadeira. Que depois de tudo que falamos aqui, de tudo que ouvimos aqui da parte do Senhor, possamos entender que o Senhor quer o nosso coração por inteiro. Ele não quer uma parte, Ele não quer um pedaço. Ele não quer aquilo que sobra, aquilo que é o resto. Ele quer o seu melhor. Aquilo que te custa, aquilo que te dói. Porque Ele um dia entregou o melhor dele por nós. Jesus Cristo, seu único e amado Filho, foi entregue naquela cruz por mim e por você. O maior de todos os sacrifícios foi feito pela sua vida, pela minha vida. E o mínimo que nós podemos fazer é entregar ao Senhor nosso coração
de fato e de verdade, uma adoração genuína, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Então feche seus olhos nesse momento e coloque aos pés do Senhor aquilo que tem dificultado a sua adoração, aquilo que tem tomado o lugar do Senhor na sua vida, aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus. Eu não sei do que se trata, mas você sabe. Deixe o Senhor falar ao seu coração para que você possa nessa noite tirar do caminho tudo aquilo que não presta, tirar do caminho tudo aquilo que tem te atrapalhado, e que o Senhor seja o centro da sua vida, que você possa adorá-lo em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Se você entende que o Senhor está falando no seu coração nesse momento, de que é tempo de se entregar por inteiro, se coloque de pé nesse instante e diga: Senhor, eu quero, Deus, deixar de lado tudo aquilo que tem atrapalhado o meu relacionamento contigo. Eu quero te entregar uma adoração genuína, Deus. Eu quero te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Talvez eu já tenha tanto tempo de igreja, Deus, mas as coisas têm tomado o seu lugar, Deus, na minha vida, Deus. Eu não quero, Pai. Eu quero te entregar o meu melhor. Eu quero renovar o meu compromisso contigo. Se você entende isso nessa noite, se coloque de pé e louve ao Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração,
ao Senhor. Pelo que eu fiz dela, quando a essência é sua, a essência é sua, Jesus. Senhor, perdoa-nos, Pai, pelo que nós temos feito com a sua adoração, com a adoração dedicada a Ti, pelo que nós temos feito, Senhor, com as nossas vidas, em relação ao que o Senhor quer de nós, Pai. Senhor, que essa noite seja uma noite de retorno à Sua vontade, de retorno a um caminho de santidade, a um caminho que Te agrade, Pai. Nós não queremos, Senhor, não ser encontrados como adoradores, Pai. Nós queremos ser encontrados como verdadeiros adoradores, que adoram durante todo o dia, que adoram durante todo momento, cujas suas atitudes elogiam ao Deus ao qual servimos, Pai. Te agradecemos por essa palavra vinda do céu, Senhor, para o nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu ao seu servo e à tua esposa, porque aprove, Senhor, a sua vontade que eles estivessem conosco nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo e tudo que o Senhor faz é muito, muito bom. E agora, diante de Ti, diante dos nossos irmãos, com os nossos corações, aceita, Pai, a nossa adoração. Traz mudança, Senhor, às nossas vidas. Traz mudança, Senhor, às nossas atitudes, às nossas realidades. Aqui, nós que aqui de pé estamos, e todos os corações aqui prostrados ao Seu nome. Perdoa-nos, Senhor, pelo que temos feito com a Tua adoração, e renova, Senhor, o nosso estilo de vida a cada dia. É o que nós te pedimos, gratos pela oportunidade, gratos pela Tua palavra que nos confronta e que traz mudança, em nome de Jesus, amém.